1 Crônicas 4, 9 e 10. Podemos ler? Ok, versículo 9 diz assim a palavra do Senhor: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Curva a cabeça, feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, queremos entrar na tua presença pelo nome maravilhoso, o doce nome de Jesus, o meu Salvador, o nosso Senhor bendito. É nesse nome, Pai, que queremos realmente, ó Deus, entrar na presença do Senhor, que é real aqui conosco. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, ó Pai, por nos auxiliar sempre, ó Deus, por nos guiar. E obrigado, ó Deus, pela tua bendita palavra, que sempre traz algo especial aos nossos corações. E nos ajuda, ó Pai, enquanto aqui vivemos, a caminhar conforme a sua vontade. Por esta razão, ó Deus, queremos suplicar ao Senhor, por favor, ó Deus, fala conosco, trabalha em nossos corações, e se porventura alguém ainda não sabe do caminho que conduz ao céu, o único caminho, e nessa noite esta pessoa venha a ser tocada pelo teu bendito Espírito, que esta noite, ó Deus, seja uma noite de salvação. Convença, ó Pai, coração, por favor, e trabalhe em nossas vidas, nós os crentes. Usa a minha vida, ó Deus, tira tudo de mim, ó Deus, e usa a minha vida como instrumento teu. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Amados, estamos aqui diante de um livro, que, digamos, um tanto quanto entediante para muitos. Digo para aqueles que negligenciam a leitura da palavra de Deus, Chegou nas crônicas, vou dar uma pulada aqui porque é tantos nomes estranhos, Se formos ler aqui os versículos anteriores ao versículo 9 e 10, você vai ver que alguns nomes não sabemos nem mesmo soletrar corretamente. São nomes estranhos, E fala da descendência de Judá, de Davi, e só fala basicamente sobre isso. Mas é a palavra de Deus, tanto quanto os demais livros, amém? E se é a palavra de Deus, sempre tem algo que pode nos ajudar, pode trabalhar em nossas vidas, amém? Então, interessante que depois de mencionar tantos descendentes e nomes, olha só, o escritor faz uma parada aqui para falar em um homem em especial. Olha, dentro de um local, de um livro que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos, temos aqui escondido algo muito especial para nós, que possamos atentar nessa noite, amém? E eu quero falar nessa noite sobre a oração de Jabez. A oração de Jabez, que tem tanto a me ensinar e a ensinar todos nós nessa noite, amém? Então, meus amados irmãos, falar sobre a oração de Jabez é sempre motivo de muita alegria, é sempre motivo, irmãos, de muito entusiasmo, e nos incentiva a persistirmos na constante busca da face do Senhor, em oração e com a intenção correta, amém? Então, eu olho para a vida de Jabez, eu consigo realmente vislumbrar que vale a pena buscar constantemente a face de Deus em oração, entendendo que Ele pode ouvir a minha oração, e que também, irmãos, eu preciso fazer isso da maneira como Jabez mostra para nós, com a intenção correta, com o coração verdadeiro, com o coração contrito, quebrantado, ao qual o Senhor não despreza, amém? Que maravilha! Esta é uma pequena, mas eficiente oração.
Meus amados irmãos, uma oração eficaz, ela não se define pelo tamanho ou pelas palavras que são usadas naquela oração. Hoje vemos muitos que são religiosos apenas e que acham que por muito pedirem para Deus algo, que por muito repetir as mesmas palavras, pode alcançar a bênção de Deus. E até a Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus fala para nós sobre as vãs repetições. Aqueles que pedem, sempre repete, fala como se de tanto falar, pode ser que Deus vai me ouvir. Meus amados irmãos, a eficácia da oração não tem a ver com o tanto que eu falo, não tem a ver com as palavras que eu falo, ou a maneira como eu me expresso diante de Deus. Tem pessoas que têm uma oratória fantástica, e você fica, poxa vida, que oração bonita, né? Tocante, mas será que tocou o coração de Deus? Falamos pela manhã, o irmão Nilson trouxe uma palavra aos nossos corações, ele disse muito bem que aparentemente parece ser algo muito espiritual, mas o seu interior pode parecer um sepulcro caiado, isso é verdade? Então não é a forma como eu falo, não é a quantidade de vezes que eu repito a oração que define a sua eficácia, que vai realmente definir se Deus vai me responder a oração ou não. Amém, meus amados irmãos? Não é isso. Romanos 8, 26 diz para nós lá que nós não sabemos orar como convém. E graças a Deus que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. E lá diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, meus amados irmãos? Só que, além de saber, então eu vou ficar descansado, porque o Espírito sabe que eu não sei orar, e eu vou deixar que ele ore por mim. Não! Jabez, a sua vida, o seu exemplo, e tantos outros mais na palavra de Deus, mostra que nós, ainda que falhos, ainda que muitas vezes não sabemos orar como convém, nós podemos sim estruturar melhor a nossa oração, a nossa maneira de falar com o Senhor. Amém? Temos ferramentas para tal. A palavra de Deus nos ajuda, e hoje podemos ver na vida de Jabez. Amém? Meus amados irmãos, embora as palavras, como eu disse, são importantes, não tem como você orar sem palavras, né? A não ser em silêncio, ainda assim você está falando ali no seu íntimo, não é verdade? Você está falando. E quando eu falo que não é o tanto de tempo que você ora, não me entendam mal. O quanto você puder se derramar na presença de Deus, faça, amém? Mas eu quero dizer que não é isso que define se a sua oração é eficaz ou não, certo? Possamos compreender isso. O sucesso da mesma está contido na motivação do nosso coração em se colocar diante do Pai. Aí sim, amém, meus amados? Então esses detalhes fazem toda a diferença. E encontramos aqui a oração de Jabez num dos livros menos pesquisados das Sagradas Escrituras. Você sabia disso? Menos pesquisado. Certamente, se você for alguém sincero contigo mesmo, você vai reconhecer que pouco você lê o livro das Crônicas, não é verdade? Somos negligentes, achamos que não, é entediante, só fala de descendentes e nomes estranhos. Não quero ler. Meus amados, encontramos, portanto, aqui essa oração fantástica neste livro, que tanto parece, ser cansativo de se ler. Há mais de 500 nomes nesta lista, mas de repente o escritor quebra a sequência para falar sobre Jabez e a sua oração. Amém, irmãos? E aqui achamos, meus amados, joias preciosas para nós. Olha, quando alguém descobre que tem ouro em uma certa localização, num país, digamos que no Brasil já saquearam bastante, tanto é que é difícil agora encontrar o ouro mesmo no Brasil. Mas quando alguém descobre que existe a possibilidade de encontrar ouro em uma certa localização, o processo para chegar ao ouro não é tão fácil assim, não é verdade? É preciso um aparato, é preciso às vezes escavar, e até que de repente achou aquela pedra, olha, é ouro, e aquilo é motivo de muito regozijo, de muita alegria para aquele que achou.
Ah, eu quero achar os tesouros da palavra de Deus, mas eu não quero ler esses livros cansativos. Olha, irmãos, é lendo esse livro cansativo que chegamos aqui nesta oração que está escondidinha e achamos joias preciosas aqui para nós, amém? E vai nos ajudar a realmente estruturar a nossa oração perante o Pai, amém, meus amados irmãos? Queremos tudo muito fácil, não queremos ter aquele trabalho de pesquisar, de ir atrás. A joia está lá e vale a pena ir atrás dela, amém? Porque uma vez achando, olha, você vai se alegrar, você vai ser ajudado, amém? Deus nos ajude assim fazer com a palavra de Deus, independente do livro, tem joias para nós, amém? Então, irmãos, desta oração podemos tirar vários exemplos para fazermos isso, estruturar melhor a nossa oração. Havia, meus amados irmãos, alguma coisa de diferente aqui na vida desse homem de Deus. Sua história interrompe bruscamente uma extensa lista de nomes. Olha só, num capítulo que parece tedioso para o leitor negligente da palavra de Deus. Mas podemos ver a eficácia aqui da oração de Jabez. Certa vez, estando na cidade de Serrana, São Paulo, e não sei se a Daísa já estávamos casados ou não, estávamos indo em direção à minha casa e de repente eu fui barrado por um grupo de jovens de uma certa denominação, e eles todos sorrindo, muito alegres, que até, eu queria ter essa alegria, né? Mas de repente eles me barram e falam: olha, lá na nossa igreja terá hoje uma oração forte. Se você for, vamos orar por você e sua vida. Olha, sua vida financeira vai prosperar e não sei mais o que vai acontecer. E lá a oração é forte. E eu já comecei a regalar o olho, fiquei meio assustado. E eu, poxa vida. Aí, mas o que torna a oração forte para você, jovem? O que torna a oração forte para vocês? É porque você se julga ser tão espiritual que você fala, Deus faz. Porque o que eu sei da palavra de Deus é quando eu realmente me separo da multidão, quando eu estou em secreto com meu Deus, quando realmente lá não tem a possibilidade de eu querer me aparecer, onde lá certamente eu vou ser verdadeiro, porque só é eu e Deus. Certamente não vai haver fingimento, eu vou realmente falar para Deus as minhas mazelas, os meus pecados, porque lá é eu e Ele. Não estou dizendo que nós não oramos sinceramente em meio de públicos, mas faremos com muito mais verdade no nosso secreto, amém? Lá é você e Deus. Senhor, o Senhor sabe da minha vida. Realmente, aquilo lá que eu falei na igreja, eu não sou nada daquilo não, eu sou um miserável pecador mesmo. Então, o jornal lá você vai ver, lá está cheio de irmãos lá, cheio do Espírito Santo que vai orar por você. Mas é isso que você julga ser uma oração forte, jovem? E eu, tá bom, obrigado pelo convite, vou orar por a sua vida. Então, meus amados irmãos, vemos aqui a eficácia da oração de Jabez, amém? E há grandes lições em sua oração para nós. E podemos ver aqui, falando mais com detalhes aqui da oração de Jabez. Olha só, versículo 10 novamente. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Irmãos, era costume hebreu, né? Que a pessoa, quando nascia com algum problema, alguma deficiência, ou com alguma dificuldade para o seu nascimento, ele receberia o nome conforme a sua essência. Ou seja, se ele foi concebido diante de muitas dores, que a Bíblia fala no versículo 9: e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Então Jabez significa realmente dor, significa sofrimento. E isso se dá não porque a mãe dele sentiu dor, mas, irmãos, tudo leva ao entendimento que Jabez tinha algum problema físico no seu corpo. Tudo leva a crer que ele tinha ou um problema, digamos que uma deficiência psicológica, ou talvez até mesmo física. Talvez a sua perna
ele era manco, ou talvez faltava alguma das pernas, ou algo assim. Ao estudar mais profundamente sobre a vida de Jabez, podemos chegar a esse entendimento pela vida, o costume dos hebreus. Não é à toa que ele diz: e fizeres que do mal não seja afligido. Ele vivia afligido a sua vida inteira. Porque, irmão Carlos, quando aquela pessoa era dado o nome para ela, todos os terceiros, as outras pessoas, iam olhar para ela, já ia: ih, Carlos, significa sofrimento, é que ele vai passar a vida sofrendo. E aquilo matava a pessoa na sua perspectiva de futuro. Ela não se interessava em buscar nada para a sua vida, porque ela já tinha, era o costume deles lá, e eles ficavam tão presos com aquela ideia de que não, eu não sou nada mesmo, eu sou um afligido, meu nome significa constante sofrer, constante dor, eu não tenho futuro, minha vida vai ser essa, de aflição. As pessoas já olham para mim com um olhar de indiferença. Qual é o nome daquele rapaz? É Jabez. Jabez! Ixi, coitado, está perdido. Se irmãos entenderam? Então, irmãos, é possível que ainda hoje, no Oriente Médio, ainda se dá nomes assim, conforme a essência da pessoa, conforme ela nasce. Se ela nasceu, bem graúdo, bem apresentado, olha, o nome de fulano significa felicidade, significa alegria. O nome dele é qual? Significa alegria? Oh, que bênção, a sua vida vai ser uma constante alegria. E todos querem estar perto daquela pessoa. Mas na vida de Jabez era diferente. Constante sofrer. Ele vivia afligido. Por isso, irmão, que eu não tenho dúvida que aquele homem, ele entrou na presença de Deus completamente quebrantado, contrito. E a Bíblia fala que um coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza, amém? Não despreza. Então vemos aqui a oração de Jabez. Jabez, ele invocou o Deus de Israel. O Deus de Israel, versículo 10. Porque Jabez invocou quem? Deus de Israel. Jabez, irmão, sabia o que Deus havia feito por Israel. Ele sabia daquela historinha do livramento do povo do Egito, da escravidão. Jabez sabia que muitas vezes o Senhor atendeu a oração dos seus antecedentes, Moisés e tantos outros mais, Jacó, vamos ver para frente. E foi esse Deus que Jabez invocou. Ele invocou o Deus de Israel, amém? Ele sabia que as orações de Moisés e de outros muitas vezes eram atendidas. Jabez sabia que Deus era Salvador. Jabez sabia que Deus era libertador. Jabez sabia que o Senhor Deus, Ele é ajudador do seu povo. Amém? Em todas as suas necessidades, sem exceção. Todas. E foi esse Deus que Jabez invocou. Amém, irmãos? Então podemos aprender muito com Jabez, amém? Jabez sabia da aliança que Deus fizera com Israel. Em Levítico 26, de 9 a 13, eu vou abrir aqui rapidinho, se você quiser, não pode abrir, ou então só acompanhe, tá bom? Diz assim para nós, Levítico 26, de 9 a 13, fala assim: e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco, e comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões, ou livrei da escravidão do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Amém? Jabez sabia desta aliança com o seu povo. Poxa vida, é Deus que fez isso? É esse Deus que eu vou invocar na minha aflição, amém? É esse Deus que ele invoca, irmãos. Ele sabia da sua aliança com o seu povo.
Então vemos aqui, irmãos, em primeiro lugar, a oração de Jabez. Jabez, ele invocou o Deus de Israel, amém? E em segundo lugar, vemos aqui os pedidos bem destacados para nós, os 4 pedidos de Jabez. Vamos ler novamente o versículo 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: primeiro, se me abençoares muitíssimo, 1, e meus termos ampliares, 2, e a tua mão for comigo, 3, e fizeres que do mal não seja afligido, 4. 4 pedidos bem rápidos, objetivos aqui, Jabez faz para Deus, amém? Com detalhe, Deus fez o quê? Lhe concedeu o que lhe tinha pedido, todos eles, mas eu julgo ser o mais importante, o da sua aflição, por ser tão oprimido devido ao seu nome. Então vemos aqui os 4 pedidos de Jabez. Primeiro, ele suplicou por uma bênção. Senhor, me abençoa muitíssimo. Ele foi com toda a ousadia diante do Senhor, porque ele sabia que outros fizeram assim, e o Senhor os atendeu. Lembra de Jacó? Jacó pediu: não, eu não vou me retirar daqui, você não vai se retirar daqui até que me abençoe. Falou para o próprio Deus na teofania, na aparição de Deus. Está lá em Gênesis 32, eu vou abrir aqui rapidinho. Gênesis 32, 26. Gênesis 32, 26. Fala assim a palavra do Senhor. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o a mim. Amém? Sabemos da história ali, né? Da luta ali, que Jacó com Deus, na verdade, é uma aparição de Deus. O anjo é uma teofania, é uma aparição pré-encarnada de Deus. E a Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo de Deus, ou Deus, né? Uma aparição de Deus ali. E quando o anjo diz: não, deixa-me ir agora, ele: não, só vai quando me abençoar. Ele é ousado ali, né? E o anjo de Deus pergunta qual é o nome dele, e diz: meu nome é Jacó. E Deus fala aqui para ele: não, seu nome não vai ser mais mentiroso, não, seu nome não vai ser mais enganador, não, seu nome agora será Israel, hein? Será Israel. E Jacó pergunta o nome ali. Então, meus amados irmãos, é esse Deus que Jabez também, ele ousa aclamar. Ele ousa dizer a Deus: se me abençoares muitíssimo, como outrora Jacó pediu e o Senhor abençoou. Amém, amados irmãos? Então ele suplicou por uma bênção. E ainda, irmãos, ele pediu por um alargamento das fronteiras. Israel habitava na terra prometida, mas ainda havia muita terra para ser conquistada. E Jabez, ele é bem ousado, ele diz: olha, eu peço que o Senhor amplie os meus termos. Ah, Josiel, você agora é um pregador da prosperidade. Sim, eu prego a prosperidade, principalmente aquela, se você é alguém honesto, trabalhador e sabe organizar a sua vida, você vai ser alguém que vai prosperar bem na sua vida, amém? Não precisamos fazer negócio com Deus, não, é simples, é apenas pedir a bênção de Deus para que você tenha sabedoria, trabalhe, se organize, seja honesto, e você vai ser alguém que vai certamente prosperar, humanamente falando, amém? Não precisamos fazer negócio com Deus como muitos tentam fazer, pensando que Deus se deixa escarnecer, que não deixa. Oh, Senhor, determino que o Senhor dê uma mansão para os irmãos, dê um carro novo. Quem disse que precisamos orar assim? Mas Jabez, irmãos, ele é ousado, ele fala: ó, Senhor, me abençoe também, nesse sentido, mostrando para nós que não é errado pedir, desde que com a intenção correta, amém? E ele fala o que? Senhor, amplie meus termos, me dê algumas possessões,
E vemos que o Senhor atendeu, amém? Então não é errado se você tem objetivos, sonhos, você é alguém que ama a Deus, você é alguém que tem realmente procurado ser fiel a Deus, você pode sim orar. Não tenha receio, porque às vezes ficamos com receio. Não vou fazer como aquelas igrejas fazem, que só falam em dinheiro. Não precisamos fazer como elas fazem, basta fazer como a Bíblia fala, amém? E Jabez fez. Ele orou e Deus o deu, amém? Então faça assim. Como Jabez, ele pediu para que Deus alargasse as suas fronteiras. E ele suplicou ainda por direção divina. É um pedido que deve estar constantemente em meus lábios, em nossos lábios. Senhor, guia a minha vida. E ele diz: e a tua mão for comigo. Ele pede por direção para a sua vida. Esteja comigo, Senhor. Esteja guiando a minha vida. Esteja me livrando do mal. Precisamos também suplicar por direção divina, amém? Eu vou suplicar para que Deus guie minha vida, nada. Quem guia minha vida sou eu. Certa vez preguei uma mensagem que Deus me deu a graça de pregar e sobre ter uma história com Jesus. Mas muitas vezes a gente vem para a igreja, eu estou tendo aqui uma história com Jesus, eu estou tendo um tempo maravilhoso com Jesus, eu estou cantando, eu estou orando, eu estou ouvindo a pregação, mas eu saí pelos portões, Jesus, tchau, agora quem segue aqui é eu, agora é do meu jeito, ou quem guia minha vida sou eu. Muitas vezes crentes fazem isso. Quando está na igreja não pensam, quando está lá fora é um diabinho. Mas cuidado, viu, meus amados irmãos? Precisamos constantemente pedir: Senhor, guia a minha vida. Não deixe eu andar aí pela minha própria força. Senhor, se o Senhor não for comigo em tal lugar, não me deixe ir. Houve uma situação que estávamos nos formando no seminário em Ribeirão Preto, eu e minha esposa, fazendo ali o curso teológico, e de repente surgiu o desafio para irmos às penitenciárias, levar o Evangelho aos presos, aos presidiários. E sabemos que lá é bem difícil a situação, principalmente na época era a penitenciária de Serra Azul, no estado de São Paulo. E um missionário ali que dava a aula de evangelismo no seminário, ele era alguém, o missionário, talvez alguns conheçam, né? O Maurício Arruda, ele é capelão na penitenciária. Então o ministério é tão, graças a Deus, tão abençoador que até mesmo o governo permite que eles desenvolvam estudos bíblicos na penitenciária, fique lá o dia inteiro pregando o evangelho, acompanhando os presos. E fomos desafiados como alunos a irem também a levar o evangelho àqueles presos, né? E fomos digamos que em uns pavilhões que eram um tanto quanto delicados, pessoas que tinham cometido crimes bem graves, né? E eram pessoas perigosas, né? E tinham certo receio. Mas o meu maior medo, irmãos, não era de alguém me fazer mal lá dentro. Meu maior temor era: Senhor, o Senhor está comigo. Eu percebi que eu não estava tão bem assim com Deus. E eu comecei a orar como Moisés. Falei: Senhor, se o Senhor não for comigo, tire do meu coração. Não me deixe ir naquele lugar. Não me deixe. Eu comecei a orar assim. E Deus me deu paz e eu fui. Podemos ser bênção lá. Amém? Mas peça sempre: Senhor, eu vou em tal lugar, mas lá é perigoso, lá o pessoal gosta de coisa errada, de bebedeira, de prostituição. Pai, se o Senhor não for comigo, não me deixe. Se eu for fraco, se eu não aguento, me tira desse caminho, pelo amor de Deus, me tira, livra-me. Então peça sempre a direção de Deus, amém? Não ande pela sua própria força. Mas quem manda na minha vida sou eu. Tadinha, se você é salvo, você não pertence mais a si mesmo, você pertence ao Senhor, amém? Ele te comprou por bom preço, custou a sua própria vida, o seu sangue precioso. Você tem muito valor. Não se dê por qualquer preço não, tá bom? Não se venda não. Você tem muito valor para Deus, amém? Custou a sua própria vida, tá bom, meus amados irmãos? Então sempre esteja diante da sua direção. Peça a Ele para guiar a sua vida, amém? E Jabez nos ensina a fazer isso. E ainda, meus amados irmãos, Jabez, ele suplicou por proteção contra qualquer mal. Ele suplicou a Deus que livrasse ele da sua aflição. Aqui o versículo não diz exatamente como talvez você gostaria de entender, quando ele fala: fizeres que do mal não seja afligido.
essa aflição de Jabez, certamente, irmãos, era alguma dificuldade que ele tinha, e aquilo oprimia ele. Os outros taxavam ele de sofredor, que não tinha perspectiva de vida, e ele diz: ó Senhor, livra-me desta aflição. E o Senhor, irmãos, atendeu o que ele pediu, amém? Então o Senhor respondeu os 4 pedidos, simples, objetivos. Ele ousou sim em pedir, mas ele não ficou repetindo, falando, não. Ele foi com a intenção correta, ele foi quebrantado, e Deus respondeu a sua oração, amém? Deus responde, amém, irmãos? Deus responde. Então vemos aqui que os 4 pedidos de Jabez foram atendidos, amém? E podemos ver, né? Já até falei, adiantei, mas olha só a resposta que Jabez recebeu. Deus atendeu a sua oração. Jabez recebeu bênção. Jabez alargou suas fronteiras. Jabez sentiu a direção da mão de Deus e foi protegido. Amém? Muitos irmãos não recebem nada porque duvidam. Você já orou duvidando? Você sabia que estamos vivendo a era que a igreja, muitos são crentes, mas ao mesmo tempo descrentes? Ou seja, eu vou orar para Deus fazer tal coisa por mim. Até aqui eu confio que Deus pode me ajudar. Mas será que Deus realmente pode atender a minha oração? Olha, cuidado, não posso ser um crente e descrente ao mesmo tempo. Será que Deus pode nos livrar do coronavírus? Ou será que eu não confio completamente que Deus pode fazer cessar esse vírus? Não, mas eu acho que Deus não tem jeito, só se for a vacina mesmo. Deus não tem jeito para ele não, é a vacina. Então será que eu creio mesmo em Deus? Para pensar, tá bom? Não para julgar ninguém. Individualmente, pensa, reflita e ore ao Senhor, tá bom? Mas quando você ora, você confia que Deus pode ouvir a sua oração? Então, meus amados irmãos, muitos não recebem porque duvidam quando pede. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Tiago 1. Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, os versículos, de 6 a 7. Fala assim para nós a palavra de Deus em Tiago 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, como é que devemos pedir ao Senhor? Versículo 6. Peça, porém, com fé. Não tenho dúvida, Jabez pediu com fé. Ele sabia do que Deus já tinha feito lá para trás, amém? E ele pede com fé. Em nada duvidando, amém? Ou, Deus, eu estou pedindo aqui, mas eu tenho uma certa dúvida se o Senhor vai fazer. Em nada duvidando, amém? Versículo 7, olha só o que fala. Chega a ser duro aqui. Não pense, tal homem. Quem homem? Aquele que ora duvidando. A Bíblia fala para ele o quê? Não pense tal homem que ora duvidando, que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se você realmente não confia que Deus pode fazer, olha, a Bíblia diz para você o seguinte: não pense você que receberá alguma coisa, porque não vai. Amém? Não vai, é simples assim. Peça com fé, amém? Com fé. Então muitos não recebem porque não pedem com fé. A Bíblia diz para nós, irmãos, em Mateus 21, 22, e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, o que pedir, mas crendo, amém? Crendo. E lógico que não vamos entrar no mérito aqui de tem pedido que Deus sabe que não pode nos atender. Não é o mérito aqui da mensagem, não é isso que eu quero passar agora, tá? Mas a ideia é quando pedir, você tem que pedir crendo realmente que Deus pode fazer, amém? Faça assim.
E outros não recebem porque não pedem com sinceridade ou com a intenção correta. Tiago 4, versículo 3. Vejam as páginas para frente. Tiago 4, versículo 3. Fala assim para nós: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Não adianta. Podemos enganar pastor, podemos enganar os irmãos na igreja, podemos enganar as pessoas lá fora, mas Deus, jamais. Amém? Deus, Ele sabe a nossa intenção. Ele sabe se estamos pedindo de fato, porque nós estamos ali quebrantados, falando: Senhor, realmente, eu estou precisando mesmo. Ele sabe se a intenção é só para gastar no nosso próprio prazer ou não. Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E às vezes, quando pedimos também, nos falta a honestidade, a sinceridade, um coração verdadeiro diante da presença de Deus. Pense sobre essas questões e estruture melhor sua oração, amém? Portanto, meus amados irmãos, aproximemo-nos de Deus com um sincero coração. Aproxime-se de Deus em plena certeza de fé, amém? Como nos orienta a palavra do Senhor. Aproxime-se de Deus tendo os corações purificados, livres da má consciência. Hebreus 10, 22 fala: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Então, meus amados irmãos, sabemos que somos seres limitados, sabemos que somos seres falhos, sabemos que muitas vezes vamos orar de maneira até mesmo indigna, sabemos que vamos orar de maneiras, às vezes, como não convém orar. Até então, sabemos, né? Graças a Deus, o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Sim, mas não fique preso com essa ideia na sua cabeça, não. Eu não sei orar mesmo. Se eu pedir, eu vou pedir errado, então eu vou deixar por conta do Espírito Santo. Interceda aí por mim, Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Não! Você tem que ter vida de oração com Deus. Você precisa se apresentar a Deus. Até mesmo porque o crente, às vezes, ele precisa se reconciliar com Deus, amém? Se errou, você precisa ir lá: Senhor, eu pequei, me perdoa, eu quero continuar essa jornada aí com o Senhor, amém? Então você precisa da oração. Como é que você vai confessar os seus pecados? Como é que você vai agradecer a Deus? Como é que você vai pedir por algo que você precisa? Como é que você vai orar por missões, por salvação de outras pessoas? Então não deixe isso como: o Espírito Santo está encarregado de orar por mim. Não! Porque a palavra de Deus nos dá ferramentas que nos ajudam a como melhorarmos no que diz respeito a orar. Josiel, mas quem é você para ter a autoridade, a postura de querer ensinar outros a como orar? Se a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, não, mas eu posso pela palavra de Deus, sim. Buscar meios, ajuda, e a palavra nos mostra como fazer melhor assim, amém? Melhorar a nossa oração, como chegar diante de Deus com um sincero coração, amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração. Deus tem abençoado muito minha vida. Eu tenho aprendido muito com a vida de Jabez quanto à oração. Então, não tenha medo de orar não, mas vá com a intenção correta, amém? Mas ore ao Senhor, ore crendo que Ele pode fazer, amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra aos corações dos amados irmãos, ao meu também. Curve a cabeça, feche o olho, vamos orar.